A CPI do crime organizado do Senado agora mira diretamente ministros do Supremo e seus familiares, por causa do caso Banco Master. Olá, meu nome é Xavier Rodrigues e você está no Turbo News. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado no Senado deve analisar na próxima quarta-feira, dia 25, uma série de pedidos ligados ao caso do Banco Master, que está em liquidação extrajudicial pelo Banco Central. Entre esses pedidos estão convites para que os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prestem esclarecimentos aos senadores sobre possíveis ligações deles, ou de seus familiares, com o Banco Master. Além disso, a CPI também deve votar requerimentos para a quebra de sigilo do próprio banco e pedidos de convocação, ou seja, de comparecimento obrigatório, de sócios e executivos do Master: Daniel Vorcaro, dono da instituição; Augusto Ferreira Lima, conhecido como Guga Lima; e Ângelo Antônio Ribeiro da Silva. E antes de eu te contar por que familiares de ministros do Supremo entraram na mira dessa CPI, se esse tipo de investigação política e financeira te interessa, já aproveita para deixar o like e acompanhar o canal, porque aqui a gente traz os detalhes de forma simples e direta. Um dos focos da CPI é a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes. Os senadores querem aprovar convite e até convocação dela para explicar um contrato milionário entre o Banco Master e o escritório de advocacia de Viviane. Esse contrato voltou a ganhar destaque depois de uma operação da Polícia Federal que apontou supostos vazamentos por servidores da Receita Federal de dados de familiares de integrantes do Supremo. Ou seja, além da questão financeira, o caso envolve também preocupação com o uso de informações sigilosas. Outro ponto da pauta são requerimentos ligados a familiares de Dias Toffoli. Os pedidos alcançam os irmãos do ministro, José Eugênio e José Carlos, e também um resort chamado Taiaiá. Esse resort tinha como sócios os irmãos de Toffoli e o próprio ministro, por meio de uma empresa da família, e foi vendido ao Fundo Arlen, que é ligado a Daniel Vorcaro, o mesmo dono do Banco Master. Além deles, outros nomes ligados ao resort também aparecem como alvo de pedidos na CPI: Mário Humberto Degani, primo de Toffoli e fundador do Taiaiá, e o advogado Paulo Humberto Barbosa, que assumiu o controle do resort no ano passado. Segundo a reportagem, essas possíveis ligações de familiares de Toffoli com o conglomerado do Master provocaram desgaste político e levaram à substituição do ministro na relatoria do caso Master no Supremo Tribunal Federal. O processo foi redistribuído, e o novo relator é o ministro André Mendonça. A CPI também pretende votar um convite ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master em novembro de 2025, e os parlamentares querem ouvir a versão de Galípolo sobre as decisões e os bastidores desse processo. Outro ponto que gera interesse é uma reunião, fora da agenda oficial, que teria ocorrido em dezembro de 2024 entre Daniel Vorcaro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o próprio Gabriel Galípolo, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Guido Mantega foi contratado para atuar no Conselho Consultivo do Banco Master, e tanto ele quanto Rui Costa também são alvo de pedidos de convite na CPI do crime organizado. Os senadores querem esclarecimentos sobre o teor dessa reunião e sobre a relação de cada um com o banco. Ou seja, o caso deixou de ser apenas uma questão financeira de uma instituição em dificuldade e passou a envolver autoridades do Executivo, do Judiciário, familiares e empresários. Além de votar todos esses requerimentos, a CPI do crime organizado também tem previsto o depoimento do ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, Tiago Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias. Ele foi preso em setembro do ano passado, acusado de ter ligações com a facção criminosa Comando Vermelho, e agora deve ser ouvido pela comissão como parte do conjunto de investigações sobre crime organizado. Esse é mais um capítulo em que política, judiciário, sistema financeiro e crime organizado se cruzam, e o resultado dessas investigações pode ter impacto direto na confiança nas instituições. Se você quer continuar acompanhando esses desdobramentos, se inscreve no Turbo News, deixa seu like para fortalecer o canal e comenta aqui embaixo o que você acha que a CPI precisa esclarecer nesse caso. A gente se vê no próximo vídeo.